Boa tarde, pessoal. Vamos a mais uma aula de Química. Vamos falar sobre a questão da massa atômica, né? Ou seja, a massa de um átomo, né? Vamos considerar, a princípio aqui, um átomo X, ou seja, baseados no modelo de Rutherford, né? A massa do átomo está concentrada no núcleo, onde apresenta as partículas positivas e os nêutrons. Como o próprio nome diz, nêutrons são partículas que não têm carga nem positiva e nem negativa. E na sua eletrosfera, tá? Na sua eletrosfera, os elétrons. Só que detalhe, a massa desses elétrons é muito pequena. Considerando a princípio de cálculo, é praticamente irrisória, o que é 1 dividido por 1000 e alguma coisa, tá? Então é 0,000, ou seja, como consideramos duas casas decimais, seria zero, né? Desprezível. Então a massa do átomo está concentrada completamente no núcleo. Ou seja, vamos supor, se ele é um átomo eletricamente neutro, se teria 6 elétrons, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, e nêutrons. Então, a massa de um átomo é representado pelo número atômico, que é o número de prótons, o número de partículas positivas no núcleo do átomo, mais o número de nêutrons, tá? Sempre lembrando, o número atômico Z é igual ao número de prótons. O N é o número de nêutrons e o Azinho é a massa, ou seja, a soma tanto do número de prótons como do número de nêutrons. Suponhamos que eu tenho um átomo como este. Se eu quero saber a massa do átomo, a massa, então, a massa seria igual ao número de prótons. Eu tenho quantas partículas positivas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 seria o número atômico, né, mais o número de nêutrons. Nêutron seria representado por essas bolinhas aqui, que não tem carga, nem positivo nem negativo, como o próprio nome diz. Então só conta o número de nêutrons, que seria quanto? 5. Automaticamente a massa desse elemento seria 11. Então, vamos supor, aqui ele tenha, vamos supor que um átomo tenha número atômico 11 e número de nêutrons 12, representando o átomo de sódio. Então, para mim saber a massa desse elemento, basta eu pegar o número atômico, Z, que é 11, mais o número de nêutrons, 12, que seria quanto? 23. Ou seja, a massa atômica desse elemento é 23. Mas, professor, como que eu sei essa massa? Qual é a unidade de medida? Foi um processo utilizando a massa do carbono, 12, né, para unidade de medida, que são 12 O. No caso 23 U, baseado em uma unidade de medida a partir do átomo de carbono. Tá? Nós temos aqui, além disso, a questão dos fenômenos atômicos. Quanto à questão do número de massa, ou número de prótons, ou número de nêutrons de determinados elementos. Olha só. O que são átomos isótopos? Olha só, pessoal. Só relembrando aqui. O Azinho quer dizer o quê? Massa. N, nêutrons. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, né? P prótons. Então, olha só. Vamos identificar átomos isótopos. O que são átomos isótopos ou radioisótopos?
Geralmente são átomos que vão ter o mesmo número de prótons. Exemplo aqui, ó, o hidrogênio. O hidrogênio 1, que é o ítrio, o hidrogênio com massa 2, que é o deutério, e o hidrogênio com massa 3, que é o trítio. Observe o que esses elementos têm em comum, ó. Todos eles apresentam número atômico igual ou iguais, tá? Então eu apresento o mesmo número, que a quantidade de prótons é a identidade do elemento, tá? É como se fosse o teu CPF. Só quem tem esse número do CPF é você. Então, se eu te falo, o número atômico 11, tu vai lá na tabela periódica, tu vai saber que é do sódio. Se um outro elemento X tiver 11, então ele é um isótopo do sódio, tá ok? Número de nêutrons, ó. Isótopos, ó. Átomos, isótomos, ó o Nzinho. Então, são átomos diferentes que vão ter o mesmo número de nêutrons. Lembrando que os átomos isótopos, ó, eles vão ter o mesmo elemento químico, o mesmo número de prótons, mas irão ter tanto o número de nêutrons como o número de massa diferente. Já os átomos isótopos, eles vão ter elementos químicos diferentes, número de massa diferente, número atômico diferente. A única coisa que vai ser igual vai ser o número de nêutrons. Observe um exemplo aqui, ó. Isótopos. Suponhamos o potássio, número atômico 19, número de massa 39. Qual o número de nêutrons? 20. Cálcio, número atômico 20, número de massa 20. Qual seria o número de nêutrons? 20. Então, observe o detalhe: número de massa diferente, número atômico diferente, elemento químico diferente, mas irão ter o mesmo número de nêutrons. Então, isso são átomos isótomos, tá ok? Ó, átomos isóbaros. O A representa o quê? Massa. Então, suponhamos que eu tenho aqui dois elementos X, um X e um elemento Y, né? São dois elementos distintos, com número atômicos diferentes, número atômico distintos, número de nêutrons diferentes, mas que teriam igual número de massas, tá? Então, isso são átomos isóbaros. Se eu falar assim, eu tenho um átomo isóbaro, então isso quer dizer que esse átomo tem o mesmo número de massa que o outro elemento. Só que detalhe, ele tem um elemento químico diferente, número atômico diferente e número de nêutrons diferentes, tá? Leis ponderais. O que vem ser essas leis ponderais? Leis ponderais são algumas leis que regem a questão das reações químicas, é o básico no que se refere a reações químicas. Essas leis foram propostas há muitos e muitos anos, né? Primeiro, a lei de conservação da massa ou de Lavoisier, uma frase que ficou conhecida durante e famosa, né? Até hoje. Por exemplo, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma ou vive em constante transformação. Quem falou isso foi Lavoisier. Essa lei de conservação da massa é o seguinte: suponhamos que em uma reação química, né? Olha só, numa reação química, em um sistema fechado, né, eu vou ter automaticamente o reagente e o produto. Reagentes são as substâncias que reagem entre si para formar novas substâncias ou produto final. Tá? Detalhe: suponhamos que eu pego uma substância orgânica, papel, né? Esse papel, ao ele ser queimado numa reação de combustão, vai produzir fuligem, luz
dióxido de carbono e água, tá? Mais ou menos, vamos pegar um exemplozinho, o álcool. Vamos fazer aqui a reação de combustão do álcool. H2, C2, H6O. Sempre para ter uma reação de combustão, tem que haver presença de gás oxigênio. Vou colocar aqui, gás oxigênio. Automaticamente vai produzir CO2 mais água. Observe que nessa reação aqui, ó, nessa reação, eu tenho o combustível, que é o álcool, e eu tenho o comburente, que é o gás oxigênio. Né? Para produzir, quer dizer, produzir dióxido de carbono mais água. Então, houve uma reação química. E detalhe, a massa dos reagentes é igual à massa do produto. Por isso que nós temos que fazer o balanceamento. Tanto a massa é igual, quanto a questão da quantidade de átomos. Eu não consigo destruir um átomo com um processo de combustão. Eles vão apenas se reconfigurar e formar novas substâncias. Ok? Por exemplo, para me balancear essa equação, é interessante nós lembrarmos, né, que uma sequência lógica para balancear. Lembramos isso aqui, ó, macho. O que quer dizer essa palavrinha macho? A sequência, tu tens que fazer isso. Balancear primeiro metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, na sequência que houver, tá? Observe como aqui nós só temos carbono, hidrogênio e oxigênio. Então vamos balancear esses indivíduos. Primeiro quem? Carbono. Olha só, tem quantos carbonos aqui? 2. Aqui, 1. Então automaticamente vamos colocar o índice em 2 aqui, ó, coeficiente 2, porque 2 vezes 1, 2. Olha só, automaticamente na queima de uma molécula de galho ou de álcool vai produzir 2 moléculas de CO2, tá? Agora vamos para o hidrogênio. Tem quantos hidrogênio aqui? 6. Então aqui tem quantos? 2. Multiplica aqui por 3, ó, porque 3 vezes 2, 6. Vamos ver agora quantos oxigênios eu vou ter no meu produto. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 e 3, 7. Observe que aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. Se pegar e multiplicar aqui por 3, 3 vezes 2, 6. E 1, 7. Balanceou a equação. Então, observe. Balancear é igualar o número de átomos tanto no reagente como no produto. Por isso que se chama lei de conservação da massa, tá ok? E olha só, para mim queimar 1 mol de algo, eu vou precisar de 3 mols de gás oxigênio e produzir 2 mols de CO2 e 3 moléculas de água. Bora outro exemplo. Vamos agora olha só, essa substância aqui, ó, o octano, é uma das substâncias presentes na gasolina, tá?
Então vamos supor, olha só, para mim queimar numa reação de combustão a gasolina, eu preciso de oxigênio. Vai produzir quem? CO2 e água. Vamos balancear essa equação. Eu tenho quantos carbonos aqui, ó? 8. Tem quantos carbonos aqui? 1. Então aqui essa molécula vai ser multiplicada por 8. Tá? Eu tenho quantos hidrogênio aqui, ó? 18. Porque eu tenho quantos 2? Então aqui vai ser 9. 9 vezes 2, 18. Vamos para os oxigênios agora, ó. 8 vezes 2, 16. 9 vezes 1 vai ser quanto? 9. 16 e 9, 25. Então, se eu pegar aqui, ó, quanto é 25 dividido para 2? Aqui, pessoal, a gente vai colocar 12,5. Porque 12,5 moléculas de gás oxigênio vai ser quanto? 25 oxigênio. Ou assim, ó. 25 sobre 2, assim, ó. Tá? 25 sobre 2. Olha só, comparando as duas substâncias que foram consumidas nessa reação de combustão, que foi a gasolina e o álcool. Qual das substâncias liberou maior quantidade de moléculas de CO2? O álcool liberou 2 moléculas e a gasolina liberou 8. Qual vocês acham que é mais poluente? Olha só. O álcool liberou apenas 2 moléculas e a gasolina 8. Então a gasolina é mais poluente que o álcool. Imagine o diesel que libera tipo 18 moléculas de CO2. Então, tá? Vamos seguir. Lei de Proust ou lei das proporções definidas. O que Proust quis dizer com essas proporções definidas? Vou dar um exemplo básico. Vamos supor, você pega uma receita de bolo na internet e diz o seguinte: para fazer 1 kg de bolo, eu preciso de 6 ovos. Para fazer 2 kg do mesmo bolo, você vai precisar de quantos ovos? O dobro, 12. Se for 3 kg, 18. Se for 4 kg, 24 ovos. Então, Proust, quanto à questão da conservação da massa e propulsões definidas, que Lavoisier defendia a lei da conservação da massa. Proust, a lei das proporções constantes, que segundo Proust é o seguinte, ó, se para mim queimar 1 mol de gasolina eu vou precisar de 8 de CO2, se for para mim queimar 2, eu vou precisar de 16. Se for para mim queimar 3, eu vou precisar de 24. E assim por diante. Tá ok? Vamos aqui. Suponhamos que uma reação de decomposição da molécula de água. Então, ó, na reação de decomposição, formou o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Essa reação de decomposição, analisando esta massa aqui, ó, que aqui é a massa molecular, massa molar da água, é 18 gramas. Então, olha só, se eu vou decompor 18 gramas de água, automaticamente vai formar 2 graminhas no meu produto de hidrogênio e 16 de oxigênio. Se eu dobro aqui, ó, na decomposição, se tem no caso 36 gramas de água, automaticamente vai ser o dobro, ó, vai ser 4 e automaticamente 36 gramas de oxigênio, tá? Lembrando, numa reação química, tudo que está antes da seta é chamado de reagente. Tudo que está depois da seta é chamado de
produto. Tá ok, pessoal? Enfim, vamos fazer uma atividadezinha básica para melhor entender este conteúdo, tá?